Vocês viram essa semana aquele jogador, Wallace, de vôlei? Ele fez uma postagem, né, no Instagram dele, com uma arma na mão, né, de um fuzil, sugerindo que atirasse na cabeça do Lula, né, para matar o Lula, né? Primeiro que matar já é errado, né, pessoal? É até antibíblico, né? Quer seja Lula, Bolsonaro, não importa, né? É um pecado, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas o que me chamou a atenção, pessoal, nessa postagem, é que esse mesmo jogador, ele ganhou, segundo se apuraram, 300 mil reais através de uma bolsa esporte que o Lula criou, o governo do PT. Claro que não foi 300 mil de uma vez, acho que era 30 mil, sei lá, por mês, mas no total ele ganhou 300 mil. E foi isso que ajudou ele a chegar até a seleção, como jogador de vôlei. Então o cara se beneficia de um programa do PT, aí depois, por causa dessa onda toda de petista, que a esquerda é mal, o Lula é o diabo e não sei o quê, o cara sugere atirar na cabeça do cara que praticamente deu tudo para ele. Porque se não fosse o PT, talvez ele não tivesse chegado aonde ele chegou. Isso me lembrou uma série de episódios, pessoal, que eu queria comentar aqui com vocês. São tantos que eu não sei nem por onde começar. Vamos começar quando o Lula saiu da cadeia. Quando o Lula saiu da cadeia, ele ia fazer um discurso numa escola técnica que tem em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Inclusive, minha mãe era de Santa Maria, né, para quem não sabe. E essa escola técnica, os fazendeiros, os agricultores, eles fizeram um protesto. Eles pegaram os tratores, colocaram nas estradas, para impedir que o Lula chegasse na faculdade. Acabou que o Lula desistiu, que ele viu que podia dar uma tensão ali, né? Podia ser até perigoso para a segurança dele, ele desistiu e deixou para lá. Só que tem um detalhe, quem fez aquela escola técnica ali foi o Lula. Porque os outros governos, dificilmente eles investiam em sertões do Brasil, né? Eles investiam mais em capitais, centros urbanos, ou cidades grandes como Campinas, por exemplo, São José dos Campos. Mas não, o Lula pegou e fez uma escola técnica lá no sertãozão do Rio Grande do Sul, né? Santa Maria é bem no coração do Rio Grande do Sul. E mesmo assim ele não pode visitar a escola técnica que ele fez. E o mais irônico é que aqueles tratores que os fazendeiros usaram para impedir que o Lula chegasse ali, a maioria deles foi financiado com o programa do Lula. Um programa que ajudava o pequeno agricultor a adquirir maquinários com juros baixos, apoio do governo e tal, para eles poderem modernizar suas agriculturas. E mesmo assim, eles não deixaram o Lula chegar lá para dar palestra. E o mais engraçado é que naquela época, no ano que o Lula saiu da cadeia, aquela escola estava em crise financeira. Porque o Bolsonaro fez tanto corte na educação, tanto corte, que a escola técnica, hoje em dia eu nem sei mais como é que ela está. Mas várias universidades, escolas técnicas, entraram em crise no governo Bolsonaro. A UFRJ que o diga, né, que chegou praticamente a decretar falência. Não sei nem se decretaram ainda, porque o Bolsonaro foi tirando verba da educação. Aliás, foi o governo que mais tirou verba da educação, foi do Bolsonaro. Então, mesmo assim, o Lula não pôde ir na escola técnica que ele fez, sendo bloqueado por tratores que ele ajudou a comprar. Lembra até aquela música do Zé Geraldo, Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Pesquisei que vocês vão gostar. O Sérgio Reis, que é bolsonarista, né, chegou até a ameaçar o STF. Falou que se em 24 horas não atendesse às exigências dele, eles iam quebrar tudo. O Sérgio Reis deu uma entrevista na Jovem Pan, que é uma emissora bolsonarista, e o Sérgio Reis falou assim, quando ele foi perguntado do Lula. Ele falou, não, tem nada pessoal contra o Lula. E quando eu era deputado, que era na época que o Lula era presidente, ele estava tentando ajudar a cidade de Barretos a ter um hospital de câncer. Tinha muitos casos, ele não tinha um hospital específico, né, para atender as crianças. Aí ele foi falar com o Lula, até porque o Lula gostava dele, era fã dele e tal. O Lula recebeu ele como presidente. E ele falou, olha, eu precisava de 46 milhões, Lula, para construir esse hospital. Um hospital para crianças com câncer. Aí o Lula olhou para ele e falou, eu vou arrumar o dinheiro. Não se preocupe, eu vou arrumar o dinheiro, você vai fazer esse hospital sim. Diz que o Lula arrumou o dinheiro, rapidamente. Ele foi lá, mandou fazer o hospital, fez tudo, hospital bonito, bem feito, tecnologia, alta qualidade, tudo bonito, TV no teto para as crianças assistir, tudo bonitinho, equipamentos modernos. O Lula foi lá, arrumou o dinheiro e mandou fazer um hospital para crianças com câncer. Enquanto que o Bolsonaro, né, em 4 anos de mandato, quantos hospitais o Bolsonaro fez? 0, não fez nem hospital sequer. Até aquele AMA que eu falei para vocês, que é aqui perto da Cracolândia, foi o PT que fez, porque aqui não tinha unidade de saúde perto. Então o PT fez várias unidades de saúde, AMAs, pronto-socorros, unidades de atendimento, hospitais. O Bolsonaro em 4 anos não fez nenhum. Só usando a desculpa da pandemia que não deixa ele governar. Eu não posso fazer nada, chefe, o Brasil está quebrado. Não fez um hospital em 4 anos. E mesmo assim o Sérgio Reis apoia o Bolsonaro em vez do Lula. Não é curioso isso, pessoal, quando você começa a usar a racionalidade? Peraí, o cara te deu dinheiro até para você fazer um hospital para criancinhas doentes, e você apoia o outro que não fez nada. O outro que ainda queria até boicotar a vacinação infantil, queria que as crianças tivessem um atestado médico para poder se vacinar. Sério? Meio curioso isso, né? Um cara que gosta tanto de criança que queria até tirar a multa
dos pais que não tivesse aquele carrinho que salva a vida de crianças do carro. Esse é o Bolsonaro. O mesmo que quando as crianças estavam morrendo lá em Manaus sem oxigênio, ele não moveu uma palha. Até o Nicolás Maduro mandou oxigênio para Manaus, o Bolsonaro não. O mesmo Bolsonaro que sabia que as crianças Yanomami estavam morrendo lá por desnutrição e não moveu uma palha. Agora o outro que arrumou 46 milhões para fazer um hospital correndo para as crianças, esse é um monstro. Não, fora Lula, Lula na cadeia. Curioso, né, pessoal? O Marcos Ponte, aquele astronauta. Primeiro que ele não é bem astronauta, né? Ele é um cosmonauta, né? Que astronauta é quem já pisou no astro. No máximo que ele fez foi na estação internacional. E mesmo assim, foi uma palhaçada aquilo, né? Porque o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, o Brasil não cumpriu o acordo, a NASA acabou chutando o traseiro dele, porque o Brasil não cumpriu sua parte. Aí ele acabou indo através de uma nave espacial russa, que saiu daquela parte do Oriente Médio, aqueles antigos países da União Soviética, eu não lembro qual país exato, mas levou ele até a estação espacial. Mas o governo brasileiro na época teve que pagar mais de R$1 milhão para os russos, só para fazer essa viagem. E sabe quem que fez isso daí? Foi o Lula. Porque o Lula queria reacender o orgulho de ser brasileiro. Ah não, o Brasil não vai ficar para trás. Os outros países do mundo têm astronauta, tem tudo, por que a gente vai ficar para trás, né? Ele foi lá e pagou para a gente ter, pelo menos pela primeira vez, um cosmonauta brasileiro. E mesmo assim, esse astronauta depois acabou virando um bolsonarista fanático. Como é que explica isso? Sendo que se fosse o Bolsonaro, eu duvido que o Bolsonaro ia fazer isso. Muito pelo contrário, quando o astronauta foi ministro do Bolsonaro, o Bolsonaro chegou a cortar 90% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. 90%. Ele até ficou chateado na época, porque o Bolsonaro limpou o ministério dele. Você não vai ter dinheiro para nada. O que ele fez em 4 anos como ministro de Ciência e Tecnologia? Cadê a vacina brasileira que ele falou? Cadê a tecnologia que ele trouxe para o Brasil? Não fez nada. E mesmo assim, ele apoia o Bolsonaro. E aí, dá para explicar, pessoal? Então, sabe, eu não sei, sabe, essa fábula da raposa que eu falei para vocês, né, que demonizaram o Lula, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele é o maior ladrão do mundo, o Lula roubou o Brasil todo, gerou esse efeito, sabe, esse efeito psicológico nas pessoas. As pessoas estão defendendo o pior em detrimento do melhor. Olha como é que está o mercado, dólar baixando, bolsa subindo, desemprego caindo, economia voltando a crescer, o Brasil voltando a dialogar com vários países do mundo, coisa que nós ficamos isolados na época do Bolsonaro. A gente ficou tão isolado na época do Bolsonaro que tinha até alianças de investidores que não queriam mais investir no Brasil. Também o Bolsonaro vivia atacando nossos parceiros comerciais. No último ano do Bolsonaro, o Guedes estava falando que a França era insignificante e que ele não queria a chinesaiada aqui no Brasil. E mesmo assim as pessoas preferem o Bolsonaro. Eu não entendo, pessoal. Vamos pegar o pessoal do agro, por exemplo, que nem esses fazendeiros que eu falei para vocês. Não é vantagem, né, de você querer no poder de um presidente que ataca os seus maiores clientes. Porque o cara que está plantando soja lá no Mato Grosso, quem mais compra soja é a China. Agora é vantagem você ter na presidência um presidente cujo ministro da Economia fala que não quer a chinesaiada aqui. Um presidente que atacou tanta China que teve vários boicotes de soja, frango, carne brasileira. É um tiro no pé, pessoal. Não tem o menor sentido. Um presidente que só ficou 4 anos andando de motinho, não fez nada em 4 anos, gastou 75 milhões no cartão corporativo. Isso que os 75 milhões ainda não é tudo, né? Que não foi discriminado tudo, pode ser até maior esse valor. Só ficou fazendo fortuna, comprando mansões à vista, acabou com o combate à corrupção, inclusive saiu essa semana, né, que uma órgão internacional que o Bolsonaro foi o presidente que mais acabou com o combate à corrupção. Eu tenho uma lista, tá? Se alguém quiser, eu posso mandar pelo zap, de todas as medidas dele que prejudicaram o combate à corrupção. Acabou com as leis que protegem o meio ambiente, né? Praticamente acabou com a Amazônia, acabou com o INCRA, acabou com o FUNAI, acabou com o IBAMA, ICMBio, acabou com tudo. Isolou o Brasil internacionalmente. Só ficou criando atrito entre os poderes. Não deixa eu governar. Esse Alexandre de Moraes é o filho da mãe. A Globo não deixa eu governar o Brasil. Sério, é isso que as pessoas querem mais 4 anos? Ou queriam, né? Ou querem que ele dê um golpe e volte ao poder? Vai ficar 4 anos andando de motinho, isolando o Brasil, envergonhando o Brasil, prejudicando a economia, fazendo investidores sair fora do Brasil. O dólar alto, o governo inteiro, ele não movia uma palha sequer para solucionar o problema. É isso que as pessoas querem mesmo? Um presidente que não sabe governar e não quis governar o Brasil, teve a chance, teve apoio popular, teve apoio parlamentar, mas ficou 4 anos só pensando em golpe, só tramando tretinha. Sabe, eu acho até engraçado, sabe, isso é um tipo de ingratidão. E nesses casos que eu contei para vocês, de pessoas que foram beneficiadas no governo Bolsonaro, do governo Lula, perdão, e depois se voltaram e abraçaram o Bolsonaro como se ele fosse o salvador da pátria, mesmo sendo prejudicados por ele. Por exemplo, o Velho Davão. O Velho Davão fez fortuna quando? No governo Lula. Foi no governo Lula que ele construiu sua loja, fez seu império, loja em tudo que é lugar do Brasil. Depois virou bolsonarista. Olha a loja dele, ficaram tudo vazio por causa da crise.
Mas mesmo assim ele prefere o Bolsonaro, chegou até a mentira sobre a morte da mãe dele, para defender o Bolsonaro, do que o governo que deu chance dele ser um empresário de sucesso. Faz algum sentido para vocês, pessoal? As pessoas escolhem o mal do que o bem? Eu, sinceramente, estou meio cansado já disso, viu, pessoal? Por isso que eu digo, o bolsonarismo não é um movimento político, é uma seita. Então, uma coisa é a pessoa ser de direita ou ser de esquerda. Normal, Ronaldo, eu sou de direita. De boa, vamos conversar, dialogar. Agora, o bolsonarismo não é um movimento político de direita ou esquerda. Ele virou uma seita, tem todas as características de seita. São pessoas que cometem absurdos por causa do Bolsonaro e pessoas que se tornaram extremamente ingratas, porque ganharam tudo no governo do PT e depois começaram a apoiar aquele cara que não deu nada para elas. Eu posso lembrar até daquele cara lá do Flow Podcast, o Igor, né, que ele falou pro Lula que ele também fez a faculdade dele por causa do programa do PT, do FIES. E mesmo assim ficava ali puxando o saco do Bolsonaro que não fez nada, só tirou verba da educação. Faz algum sentido para vocês? Não dá, pessoal. Se a gente não sair dessa loucura de bolsonarismo que tomou conta do Brasil, o Brasil só vai retroceder, só tende a fracassar, porque isso não é mais não é mais um movimento político, é uma seita fanática e doentia. Quem sabe um dia muda. Paz a todos.